Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães. Bem-vindos ao meu curso gratuito Análise de Balanços e Demonstrativos Financeiros para Investimento em Ações. Então, esse é um curso focado, tá ok? Para você que quer investir em ações. Vamos lá, então. Bom, deixa eu me apresentar melhor, para você me conhecer, tá ok? Meu nome é Vicente Guimarães, eu tenho especialização em Teoria Econômica pela FGV, aqui no Rio de Janeiro, e sou mestre e doutor em Economia pela UFRJ. Eu fui muito tempo consultor de empresas, trabalhei principalmente com planejamento estratégico e com gestão de projetos. Eu fui consultor de empresas por mais de 15 anos. Sou também coach econômico, hoje é minha atividade principal. Trabalho com desenvolvimento econômico pessoal, gestão patrimonial e gestão de investimentos. Eu também atuo como professor universitário. Eu já dei aula de economia e hoje eu dou aula mais em curso de MBA, de pós-graduação, na área de gestão financeira e gestão de projetos. Tá, o meu contato, tá? Se você quiser entrar em contato comigo, tirar alguma dúvida, fazer alguma sugestão, tá bom? E também meu contato está aí na assinatura do slide. Introdução. Pessoal, eu quis fazer esse curso porque eu vi tem muitos cursos legais no mercado sobre contabilidade, tem muita coisa bacana sendo feita, mas a verdade é que ou o curso ele é muito inacessível, ou seja, ele tem uma linguagem muito difícil, muito complicado de você entender, ou então é um curso muito superficial, que não vai a fundo em algumas questões. Então, eu decidi fazer esse curso gratuito para você, com uma linguagem acessível, uma coisa que você vai entender, você vai conseguir desenvolver, né, o seu conhecimento, com muitos exemplos. A gente vai ter exemplos práticos sobre isso e a aplicação prática dos conteúdos. Nós vamos ter aí uma apostila que vocês vão receber em breve, com exercícios que a gente vai estar desenvolvendo junto com vocês esses exercícios, tá bom? Então, a metodologia é realmente para gerar aprendizado. Por que estudar contabilidade é importante para o investidor individual? Talvez você saiba disso, mas vamos tentar reforçar isso com algumas informações. Primeiro motivo, né? Motivo número 1. Você tem que botar o seu foco no que é relevante. Tá? Isso é muito importante, não só no investimento, como na sua vida. Tá? Não adianta quando as pessoas perdem muito tempo se preocupando com coisas que ela não tem o mínimo controle. Isso funciona para qualquer coisa da vida. Tá? Na área de investimentos, o que as pessoas se preocupam que ela não tem o controle? O preço, se o preço vai subir, se o preço vai cair. Isso no curto prazo você não tem nenhum controle, você não tem como prever isso. Riscos futuros, você pode investir numa empresa ótima e ela pode quebrar. Isso é um risco, existe esse risco. Né? Política, não dá para você saber quem vai ganhar a eleição, quem vai perder a eleição, quem vai ganhar a eleição nos Estados Unidos, quem vai ganhar a eleição na China, se vai algum maluco da Europa ser eleito, algum nazi-fascista. Você não tem como saber isso. Tá? Então você não tem que se preocupar com isso. Crises internacionais. Então tudo isso acontece. Tá bom? Você tem que se preocupar, manter o seu foco naquilo que você consegue controlar, sempre. Você tem que se focar e direcionar a sua energia não para o que você não tem controle. Você tem que focar a sua energia naquilo que você pode controlar. O que você pode controlar na área de investimentos? A sua dedicação ao trabalho. Ah, mas o que isso tem a ver com investimento? Tudo. Porque se você se dedicar bem ao trabalho, você vai estar, primeiro, garantindo o seu emprego, né? Segundo, você pode ser promovido, você pode ganhar um aumento de salário, e com isso você consegue aportar mais dinheiro nos seus investimentos. A sua dedicação para aprender é fundamental, né? Isso o tempo que você vai destinar ao seu conhecimento, ao seu aprendizado, você é uma coisa que você controla, não é verdade? Isso só depende de você. As empresas que você seleciona como sócio, você que decide, é você que escolhe, é você que estuda. Então isso está dentro do seu controle. E sua dedicação para melhorar como pessoa em geral, né? Em família, saúde, relacionamentos, a sua relação com seu pai, com a sua mãe, ou a sua relação com seus filhos, tá bom? Então, tudo isso são coisas que você pode controlar. Então, foque sempre naquilo que você pode controlar. Não foque nos fatores, nos cenários que você não controla. Segundo motivo, você vai ser um investidor melhor. Tá aí o Warren Buffett.
Essa frase dele é ótima. A contabilidade é o idioma dos negócios, um idioma imperfeito. Porém, a menos que esteja disposto a fazer esforço de aprender contabilidade, não deveria escolher ações por conta própria. Olha que frase forte, né? Então, você tem três tipos de investidores, basicamente. O seguidor, aquele que segue dicas, segue tendências, segue notícias. Imagina, o cara ele é totalmente cego e ele está seguindo as informações que ele não entende. Você bota aí como se você tivesse com olhos vendados em Tóquio, com as placas todas em japonês. Então é isso, o cara é completamente cego e mesmo as informações que ele recebe, ele não consegue entender. Então esse é o seguidor. Eu acredito que você já não esteja mais nesse ponto, você está querendo passar para o ponto 2, que seriam aqueles que conseguem entender um pouco de contabilidade e indicadores. Ou seja, você já consegue caminhar sozinho, você consegue traçar o seu caminho, tá bom? Mas mesmo assim, você tem que entender o seguinte, que sozinho você não vai muito longe. E por quê? Porque às vezes os sinais são confusos. Você vai receber alguns sinais onde você vai ficar na dúvida. Eu continuo, eu paro, eu invisto ou eu não invisto mais, né? Então, às vezes, os sinais são meio confusos e mal interpretados. Isso é pior ainda. Se for confuso e você não fizer nada, tudo bem. Mas se você interpretar errado, aí sim pode ser um risco. Tá? Quanto mais estudo e mais simples a linguagem vai se tornar. Essa linguagem, você vai entender mais os negócios. Então, lógico, é um processo de aprimoramento contínuo. Tá? Essa aqui é uma primeira aula, a gente vai ter outras aulas e depois você pode se aprofundar cada vez mais. Aí, o exemplo do Buffett. Né? Alguns homens leem Playboy, eu leio relatórios anuais. Ou seja, está sempre buscando entender, se aprimorar e se adequar àquela linguagem. Um cliente meu falou o seguinte para mim: poxa, eu acho difícil ler o relatório, eu não entendo muita coisa. Isso é verdade, porque aquela linguagem é muito complicada no início. Às vezes as pessoas, né, têm uma formação que não está ligada à área de negócio. Você pode ter se formado em medicina, em odontologia, ou direito, e aquela linguagem ali dos relatórios, aqueles números todos, não fazem muito sentido. Mas é importante você estar se familiarizando com aquilo, tá? Para você cada vez se aperfeiçoar mais. Então, 3 é o terceiro tipo de investidor. É um investidor experiente que sabe fazer análises mais complexas, se valendo de todos os conhecimentos sobre contabilidade, indicadores corporativos e ambiente macroeconômico. Tá? Então, esse é um investidor experiente, que já está mais tempo, já estudou mais, e é o que você tem que buscar ser. Tá? E olha lá, mesmo assim, erros são possíveis e compreensíveis. Tá? Não pense que você vai investir sem cometer nenhum erro. Não pense que o Warren Buffett nunca cometeu erro, que o Barsi nunca cometeu nenhum erro, ou que o Joe Greenblatt, ou que o Lírio Parisotto, todos cometem erros, tá? O importante é você saber que você tomou uma decisão com base no seu conhecimento e com base em todas as informações possíveis. Quais são os principais demonstrativos contábeis? Olha, tem muito demonstrativo contábil, mas a gente vai se focar aqui em 3. O balanço patrimonial, 1. O 2, o demonstrativo de resultados do exercício, que é o balanço patrimonial, voltando um pouquinho, é onde você tem o ativo, o passivo e o patrimônio líquido discriminado, tá? O demonstrativo de resultados do exercício é o que vai te mostrar como a empresa gerou o lucro líquido dela. Ele vai começar da receita, vai tirar despesas e custos, tá? Até chegar ao lucro. Então, é um relatório muito importante, um demonstrativo muito importante. E o terceiro é o demonstrativo de fluxo de caixa. Ele vai te mostrar os movimentos de entrada e saída de dinheiro na empresa. Também é muito importante, né, o fluxo de caixa para a empresa, e é daí que a gente vai desenvolver o valuation da empresa. Então, além dessas 3, existem outras que são obrigatórias. As empresas são obrigadas por lei, está aí a lei, né, que obriga as empresas a publicarem esses demonstrativos. Esse tem um balanço patrimonial, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, que é o 2, demonstração dos fluxos de caixa, que a gente colocou aí o 3, e se a companhia é aberta, demonstração do valor adicionado, tá? Mas o que a gente vai analisar aqui são esses 3, são os 3 mais relevantes para o investidor. Tá aí, né? Só para você ter um exemplo, o balanço patrimonial da Múltiplos, onde você tem um ativo, passivo e patrimônio líquido dela. Aí você tem a demonstração de resultado, né, da Múltiplos também,
inclusive é do primeiro trimestre de 2018. Aí você vê que ela começa com a receita, né? E vai gerando aí, vai tirando as despesas, os custos, os impostos, até você chegar no lucro líquido, que é a última linha desse demonstrativo. E você tem o terceiro, que é o fluxo de caixa, também dá múltiplos. A gente vai ver nesse demonstrativo como a empresa controla quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu do caixa da empresa e da onde que vieram, né, esses débitos e créditos. Periodicidade e onde encontrar. Muita gente tem dificuldade de achar esses demonstrativos, tá bom? Então, a periodicidade, ela é trimestral, né? Você tem aí as nomenclaturas, né? É 1T17. O que é 1T? 1T é primeiro trimestre e o 17 é o ano. Então, 1T17 é primeiro trimestre de 2017. E assim sucessivamente. 2T17, 3T e por aí vai. E o anual, que o anual é o 4T17 ou a empresa chama de anual, relatório anual. Tá? Então você tem relatórios trimestrais, relatório anual e também o relatório de sustentabilidade, onde as empresas geralmente publicam ali os seus demonstrativos anuais. A fonte mais confiável é o site do RI das empresas, sempre, tá bom? Então você vai sempre buscar no RI. Como é que você faz para buscar no RI? Você vai no Google, a forma mais fácil é essa. Entra no Google, bota lá, RI Taesa, tá vendo? RI Taesa. Vai aparecer ali na resposta, nos resultados, Taesa RI, você vai clicar ali, vai abrir o site da Taesa. Você vai clicar ali, sempre no site da Relação de Investidores, sempre vai ter uma abinha, alguma área escrita informações aos investidores, ou então relatórios, alguma coisa desse gênero. Às vezes já aparece aqui logo na frente, né? Aqui no caso da Taesa, você tem que clicar aí em informações dos investidores. Aí você tem central de download, você clica ali, tá? E você vai baixar o seu arquivo. Depois, é importante você também se cadastrar. Você vai em serviço aos investidores, no caso da Taesa, cadastre-se no mailing. Ou seja, para você estar recebendo sempre atualizações sobre a empresa, os relatórios que ela está publicando, os fatos relevantes. Tá? Então, aqui é um segundo ponto para você estar sempre se informando sobre a empresa que você tem na sua carteira. Tudo bem? Gente, obrigado então. Esse é o fim da primeira aula. Tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre balanço patrimonial. Fique ligado que vai ter muita coisa legal. Tá bom? Um abraço, até logo.